Então, gostaria de agradecer a audiência. A professora Joyce é a professora associada do Instituto de Biociência da Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, né? Vinculada a 2 programas de pós-graduação, então ela capta bastante alunos. E uma coisa que eu achei interessante é que ela coloca no Lattes dela que ela é uma jovem cientista do Estado. Então, como jovem cientista, né, eu acho que ela está com todo o gás aí para a ciência. Nós ficamos felizes com isso e eu acho que ela vai contribuir muito com a associação. Então, Joyce, a palavra é sua, fique à vontade e vamos aproveitar. Bom, muito obrigada pelo convite. Espero poder mostrar assim, nos 20 minutos, né, um pouco do que a gente está fazendo lá no laboratório. Assim, é um prazer realmente poder hoje falar aqui para a associação. Espero que desse encontro a gente possa realmente criar novas redes, né, novas colaborações. E eu vou, então, começar aqui falando um pouquinho. Então, na verdade, esse trabalho ele já vem acontecendo há algum tempo, né? Esse projeto ele começou há alguns anos atrás, né? Com uma aluna de doutorado, que eu vou falar um pouquinho. Vou na verdade, começar a palestra na ordem inversa, né? Ao que o título propõe, né? Que fala sobre a exposição pré-natal ao álcool, alterando os níveis, né, o desenvolvimento neurovascular através da modificação do perfil proteômico no sangue humano e desregulação epigenética. Então, na verdade, o álcool, né, as bebidas alcoólicas, né, constituídas, né, então, pelo etanol, né, por diferentes configurações ou apresentações, né, do etanol, são aí largamente utilizadas, né, e a gente não tem nem como mensurar do ponto de vista histórico, né, a relação, né, muito próxima, né, das diferentes sociedades humanas, né, com o álcool, né. Então é um vínculo realmente histórico e de fato é a droga psicotrópica mais consumida no mundo, né. A gente sabe que tem um efeito depressor bastante pronunciado. Existe aí uma série de alterações, né, que estão relacionadas. Deixa eu só achar aqui meu pointer, isso. Que estão relacionadas na verdade, o fato do etanol não ter um alvo específico, né, pela sua propriedade de se difundir, né, virtualmente para todos os tecidos corporais. E a gente sabe, né, que dados recentes mostram que o consumo de álcool ele tem contribuído, né, nos últimos anos para uma taxa de mais ou menos 3 milhões de mortes, especialmente por ano, né, seja aí por questões relacionadas ao estabelecimento de doenças, propriamente, né, vinculadas ao consumo abusivo de álcool, seja por acidentes automobilísticos, violência doméstica, né, quer dizer, tem uma série de questões relacionadas ao consumo do álcool que não somente, né, os impactos direto que essa droga faz no organismo, né. E a gente sabe que o álcool ele causa, né, alterações cerebrais bastante pronunciadas, né, tem uma vasta literatura relacionada aos danos causados no sistema nervoso, dentre outros órgãos e sistemas corporais, né, e já há algum tempo os efeitos teratogênicos, quer dizer, os efeitos relacionados ao consumo de álcool durante a gestação, têm demonstrado, né, os efeitos deletérios, né, do álcool para o estabelecimento do que a gente chama de síndrome alcoólica fetal, né. E, mais recentemente, alguns trabalhos têm sugerido que um dos mecanismos principais pelos quais o álcool, né, o etanol, ele causa alterações é através da modulação das sinalizações epigenéticas. Então, a exposição estacional ao álcool ela é capaz de causar déficits estruturais, né, durante o desenvolvimento no sistema nervoso central, que é o nosso alvo aqui, estruturais, e, obviamente, isso repercute, né, no estabelecimento de déficits de aprendizagem, de formação, consolidação de memória, né, o estabelecimento de alterações relacionadas ao comportamento propriamente, dentre outras questões, né, que são bastante afetadas pela exposição ao álcool, e a gente acaba colocando, né, quer dizer, como não existe uma dose segura, né, com relação ao consumo de álcool durante a gestação, e essa exposição ela pode acontecer em diversos momentos, né, em diferentes padrões durante a gestação,
né, a gente acaba colocando, né, as alterações promovidas pelo álcool, pelo consumo de álcool gestacional, dentro aqui de um guarda-chuva, né, de um termo guarda-chuva, que é o transtorno do espectro alcoólico fetal, né, que tem aqui suas subclassificações, dependendo de quais alterações ou quais, de fato, alterações no organismo estão presentes ou não, né? Sendo que a síndrome alcoólica fetal é a mais grave, né? Ela está diretamente relacionada ao processo de restrição do crescimento corporal, né, do feto, alterações craniofaciais, danos estruturais e funcionais ao sistema nervoso. E, embora a gente saiba que existe todo esse prejuízo, a síndrome alcoólica fetal, né, ela é muito mais prevalente do que algumas síndromes ou que algumas doenças congênitas, até mesmo como a síndrome de Down, espinha bífida, né? E, por outro lado, muito menos estudada, muito menos investimentos são observados com relação à síndrome alcoólica fetal, né? Nos últimos anos, a gente tem observado um aumento do consumo de álcool por mulheres na faixa de 18 aos 30 e pouco, 40 e poucos anos, né? Que tem se mantido, esse aumento tem se mantido. Então, isso é uma questão bastante relevante quando a gente pensa que essa faixa etária é exatamente a faixa etária que está na idade fértil, né? Então, quais seriam os impactos desse consumo de álcool exatamente nesse momento, né? Dados bastante recentes, né, que foram compilados pelo CISA, que é uma organização de São Paulo que reúne dados sobre o consumo de álcool no Brasil e a saúde, né, do brasileiro, tem demonstrado que, de fato, no sexo masculino, nos últimos anos, a gente realmente tem visto uma tendência, de fato, ao consumo abusivo de álcool, né? Nos homens, esse consumo ele tem se mantido, né? Os homens realmente são os que mais consomem, mas as mulheres têm consumido cada vez mais álcool. E se a gente olha, por exemplo, o número de internações atribuídas ao álcool, a gente realmente mantém aqui essa tendência de aumento, especialmente nas faixas etárias que são aqui do nosso interesse. No sistema nervoso central, a gente tem diversas alterações da proliferação, na migração celular, né? Ou seja, o álcool ele tem alvos diversos, né, no sistema nervoso, e mais, além dos neurônios, das células gliais, a gente tem tentado entender o papel da exposição ao álcool na vasculatura cerebral, uma vez que através de uma vasta vasculatura cerebral que chegam, né, para as células neurais os nutrientes, a oxigenação, dentre outras moléculas que são relevantes para o próprio desenvolvimento, né, para o desenvolvimento correto do sistema nervoso, né? E essa vasta arborização, né, vascular, ela, em última instância, vai estabelecer a formação, né, vai estabelecer uma estrutura que a gente conhece como barreira hematoencefálica, né, que é composta pelas células endoteliais dos capilares e pelos pés, né, os pés astrocitários, né, que estão ali, de fato, regulando a passagem de substâncias do sangue para o tecido neural. E essas células elas são extremamente especializadas em exatamente controlar esses transportes, né, esses mecanismos de transporte. Então, uma coisa que nós nos perguntamos seria qual o impacto, né, do álcool na formação dessa estrutura, né? E aí a Michele, que foi uma aluna que fez a iniciação científica, o mestrado e doutorado comigo, ela em 2021 a gente publicou um trabalho, né, desenvolvendo um modelo, né, de exposição gestacional ao álcool e que a gente conseguiu reproduzir uma série de alterações que estão relacionadas àquele transtorno, né, do espectro alcoólico, como baixo peso dos animais, né, um modelo em camundongos, dos animais ao nascer, redução, né, do peso do encéfalo e uma redução também das camadas cerebrais. E quando a gente olha para o cérebro, né, quer dizer, para o córtex cerebral de animais expostos ao álcool durante a gestação, a gente vê, na verdade, uma hipervascularização, quer dizer, um excesso de vasos sanguíneos sendo formados nesse momento do desenvolvimento, que é o momento em que a barreira hematoencefálica está, de fato, terminando de se formar, né, e ganhando uma função muito mais preponderante, né? Então, a gente vê um excesso de vasos, a gente vê, por exemplo, a distribuição de proteínas, né, nas células endoteliais, que são extremamente importantes para garantir a seletividade da barreira hematoencefálica, né, com que essa estrutura tenha, de fato, uma função de barreira, né, para impedir a passagem de moléculas tóxicas, de patógenos, ou seja lá o que for, para o parênquima cerebral.
E a gente quantifica, né, essa arborização vascular, né, sempre vendo um excesso de vasos sendo formados, né, e uma redução, em último caso, dos níveis de proteínas relacionadas à formação da barreira endotelial. Tá? Esses vasos, embora eles estejam aí presentes em altas taxas, eles não são funcionais. Né? Então, quando a gente faz um ensaio onde a gente injeta, né, por via intravenosa nos camundongos, né, que foram expostos ao álcool, se a gente injetar um corante, né, que é capaz de ser transportado pela circulação e é pequeno o suficiente para passar, né, por eventuais aberturas que estejam presentes na membrana das células endoteliais, caso essa barreira esteja aberta, né, esteja quebrada, a gente vê esse corante aqui em verde extravasando dos vasos sanguíneos, né, para o parênquima cerebral, né, para o tecido cerebral. Então, embora essas vasculaturas estejam em excesso, ela não é funcional. Se a gente usa um modelo in vitro, né, cultivando células endoteliais, né, de microcapilares cerebrais humanos, e expõe essas células a diferentes concentrações de etanol, de fato, a gente vê uma alteração bastante importante nessas proteínas, né, de junções ocludentes, que são essas que eu estou mencionando, que fazem a função de barreira endotelial. Então, a gente vê uma redução na expressão dessas proteínas e uma redução também da taxa de captação de alguns nutrientes, como, por exemplo, a glicose, né, que é o principal nutriente transportado, né, do sangue para o tecido neural, uma vez que o cérebro utiliza aproximadamente 20%, né, da glicose que chega, né, através da circulação. Então, o sistema nervoso tem uma alta demanda energética e através das células endoteliais que ocorre esse transporte de glicose. E essas células expostas ao etanol, elas estão totalmente, né, elas perdem essa função de captação de glicose. A gente vê isso através da redução dos níveis da proteína GLUT1 e também por um ensaio de captação de glicose. Tá? Faltou aqui o asterisco, mas é significativo. Além disso, como a gente sabe que as células endoteliais, né, os vasos sanguíneos, estão em contato direto com as células neurais, né, a gente se perguntou, bom, será que essas células endoteliais expostas ao etanol, elas passam a produzir moléculas, né, que são importantes para o desenvolvimento neural como um todo, né, de forma também alterada? Então, a gente quis entender se a secreção, por exemplo, de proteínas relacionadas à formação dos vasos, né, poderia também estar alterada mediante a exposição ao álcool. E a gente viu que as células endoteliais expostas ao álcool, elas, na verdade, produzem quantidades anormais, né, aumentadas, né, de uma série de proteínas que são moduladoras do desenvolvimento vascular, mas não só do desenvolvimento vascular. Né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, através de um banco de dados, né, correlacionando, né, a função biológica de cada uma dessas proteínas, a gente percebe que elas têm também outras funções que vão ter um impacto importante no desenvolvimento do sistema nervoso, né? Como, por exemplo, a migração celular, a proliferação, a resposta inflamatória, a formação de sinapses, né? A diferenciação celular, que é um evento que está acontecendo de forma bastante intensa nesse momento do desenvolvimento, né? Ali nos primeiros dias pós-natal. Então, a gente imagina que, na verdade, se as células endoteliais, né, se essa vasculatura, ela já diretamente apresenta disfunções, seria possível, né, que, através dessa secreção alterada desses fatores, as outras células ali ao redor, né, poderiam também sofrer esses impactos. E, de fato, a principal célula que está acoplada, digamos assim, à vasculatura são os astrócitos, né, que são células gliais que têm diversas funções, né, como, por exemplo, promover a maturação e a sobrevivência neuronal, produzir moléculas sinaptogênicas, controlar a atividade sináptica e captação de neurotransmissores, dentre várias outras, né, dependendo de com que célula o astrócito se conecta, ele vai, de fato, modular a função, né, e até mesmo a maturação das outras células. E os vasos sanguíneos, eles são, os capilares especialmente, eles são praticamente todos recobertos por pés astrocitários, né? E, de fato, ali no ambiente da barreira, que é exatamente essa conexão entre o astrócito e o endotélio, ali é o local, né, que acontece essa troca de moléculas do sangue para o tecido neural. Então, como boa parte dos astrócitos em diferentes regiões, né, praticamente todas as regiões cerebrais, estão sempre conectados com pelo menos um ou dois microcapilares, né, capilares,
a gente entende que, de fato, essa associação é extremamente relevante. Então, qualquer tipo... Então, em teoria, né, a alteração seja do desenvolvimento, né, ou seja, da função endotelial, potencialmente modulada pelo etanol, isso poderia, de alguma forma, né, repercutir para as células adjacentes, né? E, de fato, né, se a gente, por exemplo, faz um modelo in vitro, né, onde a gente isola as células endoteliais, a gente trata as células endoteliais com etanol, e a gente, na verdade, coleta dessas células o meio de cultivo, né, rico em fatores secretados pelas células endoteliais em resposta ao etanol. Então, quando a gente faz aqui um modelo, né, de cultura de astrócitos sadios, né, e expõe esses astrócitos ao meio condicionado das células endoteliais que foram previamente expostas ao etanol, né, se a gente trata esses astrócitos com um meio de cultivo rico em fatores secretados pelas células endoteliais expostas ao etanol, a gente vê que esses astrócitos eles passam a apresentar um fenótipo, né, um perfil pró-inflamatório, né, reativo, né, tanto do ponto de vista com relação à produção de citocinas pró-inflamatórias, né, como também da expressão de GFAP, que é um marcador astrocitário, né, é uma proteína que em condições de gliose reativa ela é superexpressa, e também outras proteínas que estão mais relacionadas à função do astrócito na barreira mesmo, né? Então, a gente tem um aumento aqui, né, da expressão dessas moléculas, né, dessas proteínas, no caso aqui é o RNA mensageiro, né, que a gente está vendo, que é muito mais pronunciado se a gente comparar com um astrócito que foi exposto apenas ao meio condicionado de uma célula endotelial sadia, né, quer dizer, não exposta ao etanol. Né? E, de fato, se a gente olhar, por exemplo, para um perfil de ativação de vias pró-inflamatórias, né, através dessa análise aqui desse fator de transcrição, NF-κB, realmente esses astrócitos expostos ao meio condicionado de células endoteliais tratadas com etanol apresentam um aumento da marcação da translocação nuclear de NF-κB, que é também um marcador que confirma a ativação pró-inflamatória. E aí, na verdade, a gente tem se perguntado, né, o que pode estar por trás qual seria, por exemplo, o mecanismo que poderia estar por trás dessa disfunção endotelial, né? E diversos trabalhos têm saído nos últimos anos, né, apontando, né, a modulação, né, das vias epigenéticas como potenciais mecanismos para os efeitos que o álcool pode causar em diversos contextos, seja no desenvolvimento neural, seja em questões relacionadas ao consumo abusivo, né, em indivíduos já adultos, né? E a gente sabe que as sinalizações epigenéticas, né, quer dizer, a epigenética ela está relacionada a você fatores, né, exógenos ou fatores ambientais poderem modificar os padrões da expressão gênica sem necessariamente interferir ou sem necessariamente alterar a sequência, né, do DNA. A gente tem alguns mecanismos, né, epigenéticos já muito mais classicamente estudados, né, como, por exemplo, os que envolvem a metilação do DNA, as modificações nas histonas, né, os RNAs não codificantes, né, mas a metilação do DNA tem sido a mais investigada e observada como talvez a mais relevante para os diversos efeitos que o álcool pode causar. Se a gente olha, por exemplo, as células endoteliais tratadas com álcool, né, com etanol 50 e 100 milimolar, a gente vê que, de fato, a gente tem uma redução da atividade das enzimas que são responsáveis pelo processo de metilação do DNA. Então, a gente tem uma redução dos níveis de DNMTs, né, da atividade dessas enzimas, né, especialmente após 2 horas de exposição ao etanol. E quando a gente olha os níveis de expressão dessas enzimas, né, especificamente a DNMT1, né, que é uma DNMT responsável pela manutenção dos padrões de metilação, né, quer dizer, toda vez que uma célula se divide, né, as células filhas elas mantêm esse perfil de metilação, né, herdado, digamos assim, da célula-mãe, e isso é promovido pelas DNMTs. E olhamos também para as DNMTs 3A e 3B, que são aquelas que, em alguns casos, elas geram novos padrões ou padrões diferentes de metilação do DNA.
E se a gente for olhar para essa situação, né, para o nosso modelo, a DNMT1, com relação à expressão gênica, a gente não vê uma modulação muito proeminente quando as células são expostas ao etanol, embora a gente veja a atividade de uma forma geral, né, das enzimas sendo reduzida nesse contexto. Por outro lado, tanto em 2 horas quanto em 24 horas, a gente vê um aumento dos níveis de DNMTs 3A e 3B, o que pode significar que essas células elas estão formando novos padrões aberrantes de metilação do DNA. É claro que a gente ainda não fez ainda ensaios que respondam, né, que confirmem essa hipótese, mas isso sugere que, de fato, a gente está tendo aqui, por exemplo, alteração nesse perfil. Se a gente olhar, de fato, para a marcação do DNA metilado, né, através da marcação para 5-metilcitosina, né, olhando aqui para a citosina que é modificada, né, pela DNMT, pela adição desse radical metil, a gente vê que, de fato, após 24 horas, há uma redução dos níveis de DNA metilado. E quando a gente faz uma análise muito mais detalhada da cromatina, de fato, né, a cromatina ela apresenta uma menor marcação, uma marcação menos visível de DNA metilado, né, sugerindo que o álcool ele promove uma hipometilação e que isso, por exemplo, né, pode estar causando o estabelecimento de padrões alterados da expressão gênica endotelial, e isso poderia ter uma consequência para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, aqui só um resumo, né, do que eu falei. Eu queria pedir 2 minutinhos só para falar não sei se eu posso, porque eu acho que eu já estourei meu tempo. Claro, fica à vontade. Para falar de um projeto também que a gente está desenvolvendo no laboratório. Só lembrando aqui, mencionando, né, o prêmio de tese, né, quer dizer, a Michelle, ela, por esse trabalho, ela ganhou a menção honrosa, né, no prêmio CAPES de tese do ano passado. E agora, a Paula, né, a Paula Almeida, que é uma aluna de doutorado, que acabou de defender o mestrado e agora está no doutorado, ela tem explorado, né, esses mecanismos, ou tem tentado responder algumas dessas perguntas em humanos, né? Então, através de uma parceria com os professores Alex Manhães, do IBRAG, né, da UERJ, e o Dr. Nilson Ramires, que é o chefe do núcleo perinatal lá no Pedro Ernesto, e também com a ajuda de 2 médicas residentes do Pedro Ernesto, a gente tem tentado entender o efeito, né, gente, desconfigurou tudo. O que poderia estar sendo produzido, né, ali no sangue fetal em resposta ao consumo gestacional do álcool, né, a exposição gestacional do álcool. Aqui eu coloquei um pouquinho do fluxograma, né, ou do fluxo de como a gente está abordando, né, essas questões, né, desde a clínica até a bancada do laboratório. Então, a gente inicialmente coletou informações sobre as gestantes lá no Pedro Ernesto, e a gente percebeu, nossa, desconfigurou tudo. E a gente percebeu que boa parte dessas gestantes, né, elas estão aqui nessa faixa etária, dos 30, 40 anos, né, são as gestantes que estão sendo ali admitidas na unidade perinatal do Pedro Ernesto. E a grande maioria dessas gestantes, felizmente, reportou que não houve consumo em nenhum momento, né, de álcool durante a gestação. Por outro lado, se a gente somar aqui as que reportaram o uso de álcool 1 a 4 vezes durante a gestação, a gente tem ali mais ou menos 27% de mulheres reportando o consumo de álcool, que é um percentual até mesmo acima da média global. Claro que esse trabalho ele ainda está começando, né? A gente está coletando o dado, esses dados são apenas de uma unidade de saúde, a gente está agora expandindo essas análises para outras unidades. E essas que reportaram consumo de álcool, a maioria diz que fez, né, esse consumo no primeiro trimestre de gestação, o que remete a gente ao entendimento de que esse consumo ele não foi intencional, né? Por outro lado, o primeiro trimestre exatamente a janela temporal mais crítica, né, que pode gerar alterações bastante profundas, né, no desenvolvimento dessas crianças. Aí, dentro desse contexto, a gente selecionou, né, algumas pacientes, vamos chamar assim, né, tanto controle quanto aquelas que reportaram consumo de álcool, e ao nascimento desses bebês a gente coletou algumas informações. Então, inicialmente, eles não apresentaram deficiências ou alterações do peso corporal, no tamanho, né, em centímetros, e no score de Apgar, né, que rapidamente é um score de bem-estar ao nascimento. Então, eles são crianças, aparentemente, que não têm nenhum tipo de alteração.
né? Mas a gente sabe, né, voltando aqui para a bancada, que, como eu comentei com vocês, as células endoteliais que estão lá no sistema nervoso central, estão lá na barreira hematoencefálica, elas são células extremamente especializadas. Então, a gente quis entender se, por exemplo, a gente isolasse o sangue, né, do cordão umbilical dessas crianças, né, fizesse o isolamento do soro, e se a gente expusesse as células endoteliais, nesse nosso modelo in vitro, a essas moléculas do soro, né, do sangue de cordão umbilical dessas crianças, como é que seria exatamente a resposta dessas células com relação ao padrão de expressão de proteínas relacionadas à função da barreira. E a gente viu, assim, não vou entrar nos detalhes, mas a gente viu novamente uma redução dos níveis de expressão de proteínas relacionadas às junções ocludentes, que são importantes, como eu mencionei, e também das proteínas, né, relacionadas à captação de glicose. A gente vê também uma menor expressão dessas moléculas quando as células endoteliais são expostas a esse soro, né, obtido do sangue do cordão umbilical. As células endoteliais, elas não só sofrem alterações estruturais, mas funcionais também. Então, um dos principais mecanismos da formação dos vasos, como eu mencionei, né, é a capacidade dessas células migrarem, né, e fazerem o que a gente chama de angiogênese, né, que é a formação de novos vasos a partir de vasos pré-formados. E a gente vê que essas células expostas a esse soro de crianças expostas ao etanol, elas têm um déficit na migração endotelial, elas são mais permeáveis, né, quer dizer, a barreira endotelial não é muito bem estabelecida nessas células, e elas produzem menos, né, em branco aqui, menos proteínas, elas secretam menos proteínas relacionadas à função vascular, né, mostrando que possivelmente essas células estão perdendo as suas funções básicas quando expostas a essas moléculas. Aí a pergunta que a gente fez foi, bom, o que tem nesse soro, né, que pode causar essas alterações profundas nessas células, né, especificamente. Nós fizemos um proteoma desse soro, do sangue dessas crianças, e encontramos, né, padrões bastante distintos, né, seja do soro do sangue controle ou das crianças expostas. Então, aqui nesse caso, a gente vê muito mais vias relacionadas à resposta imunológica, tanto da imunidade inata quanto adaptativa, e também resposta a estresses celulares, até mesmo proteínas relacionadas à formação óssea são encontradas, e muitas dessas proteínas elas já foram descritas como sendo moduladas pelo álcool, né, através da utilização aqui de banco de dados, ou sendo alvos diretamente ou indiretamente das ações, né, do álcool em diferentes contextos e modelos celulares. Tá? Um piloto, só para terminar, né, um estudo piloto que ainda está em andamento, né? A gente, depois de algum tempo, depois de mais ou menos 1 ano e meio, né, do nascimento dessas crianças, a gente começou a coletar algumas respostas, né, a partir do contato com as mães, para tentar entender, depois desse tempo, como é que estava o desenvolvimento dessas crianças. E a gente viu, só resumidamente, que, embora ao nascimento essas crianças não apresentassem nenhum tipo de alteração evidente, aqui, de forma bem preliminar, né, porque esses dados ainda não são vastos o suficiente para a gente afirmar muita coisa, mas a gente percebe que essas crianças elas apresentam um atraso, por exemplo, no processo de andar, né, quer dizer, sair da posição de apoio, sair do engatinhar, né, para o levantar com apoio, depois andar sem apoio, que são marcos do desenvolvimento extremamente importantes, né? Especificamente com relação ao desenvolvimento motor e equilíbrio também. Então, a gente tem mais ou menos um atraso, né? As crianças expostas, elas levam mais tempo para conquistar essas habilidades. E algumas delas, e elas também, né, essas mesmas que apresentam esses atrasos, elas também aparentemente apresentam alterações cognitivas com relação ao tempo que elas passam explorando objetos, né, ou mesmo trocando de objetos com uma certa frequência, né? Além de também apresentarem um padrão de sono um pouco deficitário, né? Então, a gente tem aqui uma tentativa ainda, um estudo piloto que tenta contemplar aqui ou entender o que acontece exatamente com essas crianças que são expostas ao álcool durante o período pré-natal, para tentar sugerir, né, possíveis mecanismos com os quais a gente possa acreditar que haja, de fato, o estabelecimento de algum tipo de quadro aí dentro ali daquele espectro, né, dos transtornos do espectro alcoólico fetal.
Só um resumo aqui do que a gente achou nesse trabalho de mestrado da Paula, né? Então, um alto número de gestantes reportando o consumo de álcool, alterações, né, das células endoteliais da barreira quando expostas a essas moléculas, né, dessas provenientes do sangue dessas crianças, né, e também déficits funcionais para as células da barreira, e o follow-up dessas crianças sugere, né, bem preliminarmente, como eu coloquei, que mesmo que ao nascimento esses sinais não estejam presentes, é possível que mais tarde eles surjam, né, e possam, de fato, representar algum tipo de atraso no desenvolvimento dessas crianças, né? Então, eu gostaria de agradecer aos membros do laboratório, né? Aqui são os membros, né? Os alunos, né? Os meus alunos. Aqui é a foto do grupo todo, né? Agora tem mais pessoas, né? Que não estão aqui ainda nessa foto. E agradecer também aos colaboradores, né? Principalmente os que têm ajudado no desenvolvimento desses projetos de síndrome alcoólica fetal. Professora, particularmente, estou encantada com os 2 projetos. Estou ansiosa para os próximos resultados, porque é fantástico, fantástico. Eu só vou pedir para a senhora, por favor, parar a sua apresentação, para a gente dar seguimento ao nosso webinário, e aí, na sequência, a gente faz a discussão, tá? Atraso. Muito, muito obrigada. A Lorena não possui a graduação clássica, que é das ciências biológicas, né? Biomedicina, biologia, farmácia, né? Ela é da área da odontologia, então, né, já traz um elemento de surpresa para a gente, que faz pesquisa, então nós ficamos muito felizes com isso. A Lorena foi premiada com esse trabalho, né, pelo Prêmio CAPES. E interessante que você traz na sua experiência que você, Lorena, você tem expertise em doenças crônicas não transmissíveis. Isso é totalmente DORAD, totalmente DORAD. Então, por isso que nós estamos felizes que você esteja aqui para explicar um pouquinho mais para a gente o seu projeto, né? E, de novo, vou reforçar o convite para você estar conosco. Você pode se introduzir, se você preferir, porque eu perdi, eu acho que eu lhe perguntei antes, mas eu esqueci em qual faculdade você está ministrando aulas atualmente, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui, compartilhando um pouco da linha de pesquisa que eu desenvolvi na pós-graduação. E, atualmente, eu estou fazendo pós-doutorado na Universidade Federal do Maranhão e sou docente em 2 faculdades particulares, e uma delas eu já participo, na Universidade de Selma, eu já participo do programa de pós-graduação, como professora, né, já tenho minha primeira orientação de mestrado e iniciando a orientação de doutorado. Então, estou começando, né, invertendo os papéis, mas seguindo na linha de pesquisa que eu desenvolvi na minha pós-graduação. Então, dando início, né, eu vou falar um pouco sobre a minha linha de pesquisa, especialmente sobre os trabalhos que eu desenvolvi no doutorado, e o título da nossa linha de pesquisa, ou da nossa aula de hoje, é Perspectiva Sindêmica para cárie, doença periodontal e outras doenças não transmissíveis em adolescentes. Bom, as doenças não transmissíveis, ou as doenças crônicas, são doenças que têm uma longa duração, ou seja, elas têm um grande período de latência, e elas são representadas principalmente pelas doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas, pelos cânceres, que juntas, essas 4 doenças, elas respondem por aproximadamente 71% das mortes em todo o mundo. E essas doenças, elas afetam principalmente aqueles países de média e baixa renda, como é o caso do Brasil, representando o nosso maior desafio em saúde pública do século XXI. E entrando um pouco para a odontologia, a cárie e a doença periodontal, elas são as doenças não transmissíveis de maior prevalência em todo o mundo, afetando quase metade da população mundial, segundo dados do Global Burden of Disease. E mesmo com todo o avanço no conhecimento da etiopatogenia dessas 2 doenças bucais e com a evolução dos tratamentos odontológicos, nós observamos ainda uma tímida redução na prevalência de cárie no mundo, e com a relação à doença periodontal, observamos, inclusive, um aumento nas últimas décadas, quando comparada com a cárie. E apesar dessas doenças apresentarem etiopatogenias distintas, elas compartilham alguns fatores de risco,
como, por exemplo, a vulnerabilidade social, afetam grupos mais desfavorecidos, o biofilme oral disbiótico e uma dieta rica em açúcares de adição. E ainda que essas duas doenças bucais, elas não estejam implicadas diretamente com o aumento da mortalidade, elas são capazes de predizer décadas antes outras doenças não transmissíveis mais mortais, como, por exemplo, o diabetes. E os estudos que têm investigado a associação, a relação entre doenças bucais e doenças sistêmicas se baseiam numa relação causal, onde a inflexão ou a inflamação decorrente das doenças bucais causaria a doença não transmissível, a doença crônica sistêmica. E embora a degradação periodontal ela possa prever a incidência do diabetes décadas antes, nós podemos pensar ainda numa relação bidirecional, onde o diabetes não controlado ele pode induzir a destruição do tecido periodontal e a inflamação sistêmica de baixo grau, que é induzida pela inflamação periodontal, ela pode piorar o controle metabólico do diabetes. Assim, as doenças bucais e as sistêmicas, elas parecem partilhar fatores de risco, tanto comportamentais quanto metabólicos. E assim, quando nós pensamos no ciclo vital do indivíduo, nós podemos pensar que a cárie, ela pode ser diagnosticada ainda na infância, antecedendo em pelo menos 1 ou 2 décadas o diagnóstico da periodontite. E que nessa sequência temporal, essas duas doenças bucais e o agravo principal, que é a perda dentária, pode predizer décadas antes o diagnóstico do diabetes. Assim, a doença periodontal, a cárie e o diabetes são doenças crônicas que evoluem nessa forma de contínuo, ou seja, uma cascata de eventos progressivos que vão desde o primeiro sinal até o colapso do órgão-alvo. Dessa forma, partindo dessa linha de raciocínio, seria possível que fatores de risco comuns que estão alojados ali no início da vida estejam na gênese da associação entre doenças bucais e doenças sistêmicas, como o diabetes na vida adulta. O comprometimento da sinalização da resistência à insulina, ele é um processo cumulativo, lento, que começa logo cedo na vida, quando ele não é prevenido. Isso vai desencadear uma cascata de eventos, como mudanças no transporte da glicose, disfunção das células beta-pancreáticas, estresse oxidativo, inflamação, até que a gente chegue lá na idade adulta e faça o diagnóstico do diabetes tipo 2. Então, essa relação entre diabetes e periodontite, que a gente encontra lá na vida adulta, ela pode começar a decorrer, ela pode decorrer de fatores de risco comuns no início da vida, como hábitos comportamentais deletérios, o tabagismo, o consumo de álcool, a obesidade e a dislipidemia. Então, esses contínuos, tanto da periodontite, da doença periodontal, quanto do diabetes, eles são cadeias de eventos que vão desde a saúde, passam por uma cascata de eventos que vão desencadear o diagnóstico lá da periodontite e do diabetes na idade adulta. E nós podemos pensar que existem fatores de risco, tanto comportamentais quanto metabólicos, que estariam antecedendo esse diagnóstico e essa relação bidirecional que nós encontramos na idade adulta. E foi assim que nós pensamos na primeira hipótese estudada. Será que existe uma associação entre marcadores da resistência à insulina e a periodontite em adolescentes a partir dos seus fatores de risco comuns? E para isso, nós propusemos um primeiro estudo, que foi precursores da resistência à insulina subjacentes à periodontite em adolescentes de 17 a 18 anos de idade. E esse trabalho, ele teve como objetivo investigar a associação entre a razão triglicérides HDL e o índice ROMA-IR, como precursores da resistência à insulina, com a periodontite em adolescentes. E nesse estudo nós exploramos modelos com relações complexas entre as variáveis confundidoras, que foram o consumo de álcool, o tabagismo, o índice de placa desse adolescente e o sexo. E consideramos a adiposidade, que foi uma variável latente, como uma proxy da obesidade, como variável mediadora desse modelo.
E como resultados, nós mostramos que sim, os marcadores da resistência à insulina, tanto a razão triglicéridos HDL quanto o índice ROMA-IR, eles foram associados aos sinais precoces de degradação periodontal entre os adolescentes, sugerindo que essa relação que nós conhecemos na vida adulta entre diabetes e periodontite, ela começa a acontecer numa fase muito mais precoce do ciclo vital do que já se sabia. Esse artigo ele também já foi publicado, e a partir desse estudo, nosso grupo de pesquisa, né, muito antes disso, tem investigado o agrupamento das doenças crônicas bucais, ou seja, a cárie e a doença periodontal, como um fenômeno epidemiológico que nós chamamos de carga de doenças bucais crônicas. O que seria a carga de doença bucal crônica? É importante deixar claro que não é uma medida de diagnóstico, mas sim uma oportunidade de enxergar, de compreender a cárie e a doença periodontal a partir de uma visão integrada, com uma visão transdisciplinar para a saúde bucal. E nós já mostramos a carga de doença bucal crônica em estudos epidemiológicos, um em crianças de 3 a 4 anos de idade, né? E outro em adolescentes de 18 a 19 anos de idade, a partir da correlação entre os indicadores, tanto da cárie quanto da doença periodontal. E alguns fatores explicaram a carga de doença bucal crônica nos dois estudos, como, principalmente, o excessivo consumo de açúcar de adição, mostrando que esse açúcar ele é um fator de risco compartilhado tanto para a cárie quanto para a doença periodontal, dando suporte à hipótese integrada entre essas duas doenças crônicas bucais. O açúcar de adição, ele tem sido apontado como um fator de risco para as doenças não transmissíveis, e revisões sistemáticas têm mostrado a associação do açúcar de adição com doença cardiovascular, com diabetes, com a asma, com a doença renal crônica. Com relação à cárie, o papel dos açúcares de adição é histórico, está bem documentado. Mas com relação à doença periodontal, as evidências ainda são emergentes. E o nosso grupo de pesquisa começou a trabalhar nessa temática em 2014, mostrando que o consumo de açúcar de adição ele foi associado à doença periodontal em uma população norte-americana, e mais recentemente, 2 outros trabalhos mostraram que o consumo de açúcar de adição foi associado à doença periodontal em gestantes e em adolescentes. Entretanto, o mecanismo subjacente a essa associação, ele não está totalmente esclarecido, e 2 linhas principais têm sido estudadas. O efeito local dos açúcares de adição, causando desbiose no biofilme oral e, consequentemente, inflamação, e o efeito sistêmico dos açúcares de adição, que vai levar ao estresse oxidativo, aos produtos finais da glicação avançada, causando um estado inflamatório sistêmico, que vai ser refletido na inflamação. E nesse sentido, os açúcares de adição, eles vêm sendo associados à inflamação sistêmica, e implicados com o aumento dos marcadores inflamatórios sistêmicos, que também estão aumentados em crianças e adolescentes com cárie e doença periodontal. Assim, parece que essa inflamação sistêmica de baixo grau, ela pode ser o mecanismo universal subjacente a todas as doenças não transmissíveis. E pensando nesse excessivo consumo de açúcar de adição pela população, importantes organizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde e a American Heart Association, se posicionaram mostrando, recomendando limites de consumo de açúcar de adição. A OMS, em 2015, recomendou que o consumo de açúcar de adição ele se limitasse até 5% das calorias diárias totais consumidas, como forma de prevenção da cárie, da obesidade e outras doenças não transmissíveis. Já em 2017, a American Heart Association publicou que o consumo de açúcar de adição ele deve ser de, no máximo, 25 gramas por dia para crianças acima de 2 anos de idade, e como forma de prevenção do risco cardiovascular. E vale ressaltar que crianças até 2 anos de idade não devem consumir nenhuma forma de açúcar de adição. No entanto, apesar desse papel reconhecido dos açúcares de adição, o efeito dessas recomendações, dessas doses limites, ainda não haviam sido testados, analisados para cárie e para doença periodontal.
E considerando que essas duas doenças bucais, elas têm um período de latência menor, elas podem ser diagnosticadas em fases precoces do ciclo vital, e a identificação dessas exposições de risco em jovens, ela pode alertar para doenças não transmissíveis mais graves no futuro, nós pensamos numa segunda hipótese. O consumo de açúcares acima das recomendações internacionais, ele já estaria associado com a carga de doença bucal crônica em jovens. Então, esse foi o nosso segundo estudo, consumo de açúcares de adição acima das recomendações internacionais e a carga de doença bucal crônica, um estudo de base populacional. E nesse estudo, nós investigamos as doses recomendadas pela OMS, nós avaliamos tanto a recomendação de 5% de açúcar de adição em relação às calorias totais, quanto a metade da dose e o dobro da dose, e também avaliamos a recomendação da American Heart Association de 25 gramas ao dia. Da mesma forma, testamos também a metade da dose e o dobro da dose em adolescentes brasileiros. E, como resultado desse estudo, nós mostramos que o consumo de açúcar de adição em jovens estava muito acima das recomendações internacionais para a prevenção de doenças crônicas. Na nossa população de adolescentes, o consumo acima de 25 gramas é mais de 80%. E essas doses, tanto a metade das doses, desde a dose recomendada, o limite de 25 gramas ou de 5%, quanto a metade dessas doses, eles já foram associados com a carga de doença bucal crônica em adolescentes. O que nos mostra que talvez não exista exposições seguras para o consumo desses açúcares de adição. Então, esses dois primeiros trabalhos, eles nos impulsionaram a buscar entender mais sobre o agrupamento das doenças não transmissíveis bucais e sistêmicas, e especialmente o papel dos determinantes sociais e dos comportamentos de risco nesse processo. Uma vez que a cárie e a doença periodontal, elas acontecem na forma de contínuo, ou seja, uma cascata de eventos que vão levar até a perda do elemento dental, elas são doenças determinadas por fatores socioeconômicos. Dessa forma, nós buscamos compreender como o agrupamento dessas doenças acontece, uma vez que a pior situação socioeconômica, ela é o cenário que vai levar, que vai propiciar o agrupamento de fatores de risco comportamentais, que vai levar ao aumento dessas doenças não transmissíveis. E assim, nós propomos a terceira hipótese estudada. Os determinantes socioeconômicos, eles vão interagir com os comportamentos de risco, como, por exemplo, a maior exposição aos açúcares de adição, levando ao agrupamento de cárie, doença periodontal, obesidade e resistência à insulina. E esse seria um fenômeno já possível de ser observado em jovens. Então, esse foi o nosso terceiro estudo, a vulnerabilidade social e comportamentos aditivos, um modelo sindêmico ligando obesidade, resistência à insulina com a cárie e a periodontite em adolescentes brasileiros. Bom, mas vocês podem me perguntar, o que é sindemia? O que seria um quadro sindêmico? Sindemia é a interação de duas ou mais doenças que podem ser co-ocorrentes ou sequenciais, que são desencadeadas por contextos de risco socioeconômico, ambiental, de forma que elas vão interagir e multiplicar a carga de doença. O termo sindemia, ele foi cunhado em 2017 como editorial do The Lancet, no contexto da saúde, envolvendo principalmente as doenças não transmissíveis, mas em 2020, com a pandemia do Covid-19, se tornou ainda mais necessário discutir sindemia. Inclusive, o The Lancet ele fez uma publicação trazendo o Covid não como uma pandemia, mas sim como uma sindemia, uma vez que a maior mortalidade pelo Covid se concentrou naquelas pessoas que tinham doenças crônicas. Dessa forma, o contexto de vulnerabilidade social vai vir a propiciar o agrupamento de fatores de risco comportamentais que leva ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis. E embora a cárie e a doença periodontal
sejam determinadas por fatores socioeconômicos, sejam as primeiras doenças não transmissíveis, as primeiras doenças crônicas que se instalam no indivíduo e são capazes de predizer doenças crônicas sistêmicas mais graves no futuro, nenhum modelo até agora ainda não havia investigado essas doenças a partir de uma abordagem sindêmica. Então, a partir dessa perspectiva, nós pensamos que já seria possível ser observado um quadro sindêmico em jovens que agruparia a cárie e a doença periodontal, como a carga de doença bucal crônica, a obesidade e a resistência insulínica em jovens. Fatores esses que iriam anteceder o diagnóstico, né, na vida adulta do diabetes tipo 2, uma das doenças crônicas de maior mortalidade, que tem uma instalação gradual, ou seja, eventos cumulativos que vêm acontecendo em forma de cadeia. E o objetivo do nosso trabalho, portanto, foi avaliar o agrupamento de obesidade, resistência insulínica, cárie e doença periodontal em adolescentes, a partir de uma visão sindêmica que foi desencadeada por determinantes sociais e fatores comportamentais de risco, como o consumo de açúcar, o tabagismo e o consumo de álcool na segunda década de vida. E, para isso, nós utilizamos dados do segundo segmento da coorte RPS, que aconteceu em São Luís, Maranhão, que contou com uma amostra de 2.515 adolescentes de 18 a 19 anos de idade. Nós avaliamos, a nossa coleta de dados incluiu a aplicação de um questionário sociodemográfico, nós coletamos o consumo de fumo o tabagismo e o consumo de álcool desses adolescentes. Também foi aplicado um questionário de frequência alimentar validado para avaliação de vários itens da dieta, dentre eles o consumo de açúcar de adição, que no nosso estudo nós utilizamos a recomendação da American Heart Association, considerando o limite de consumo de 25 gramas de açúcar de adição por dia. Com relação aos fatores de risco metabólicos, a obesidade ela foi avaliada pelo IMC, e também foi realizada a coleta de sangue desses adolescentes para avaliação dos marcadores, tanto do perfil lipídico quanto relacionados à glicemia. E considerando que em jovens, em adolescentes, é muito difícil fazer o diagnóstico da resistência insulínica, principalmente por uma única variável, nós propomos uma variável latente, que nós denominamos de fenótipo da resistência insulínica. O que seria essa variável? A variável latente é uma ferramenta epidemiológica muito útil para avaliar fenômenos de difícil aferição por um único indicador, como é o caso da resistência à insulina. Então, nós construímos essa variável a partir da correlação entre a razão triglicérides HDL, o colesterol VLDL e o índice TYG. Com relação às variáveis bucais, nós fizemos o exame odontológico e nós construímos da mesma forma a carga de doença bucal crônica, que foi uma variável latente deduzida da correlação entre os indicadores bucais, índice de placa visível, número de dentes cariados, número de dentes com sangramento à sondagem, número de dentes com a profundidade clínica de sondagem maior ou igual a 4 milímetros e o número de dentes com nível de inserção clínica maior ou igual a 3 milímetros. E esse foi o nosso modelo proposto, nosso modelo teórico proposto para analisar esse quadro sindêmico em jovens. Em uma posição mais distal, nós temos o status socioeconômico como determinante social, que foi uma variável latente, também deduzida da correlação entre a renda familiar, a escolaridade do adolescente, a escolaridade do chefe da família e a classificação econômica. No centro do modelo, nós temos as exposições de risco, e aqui nós formamos outra variável latente, que nós chamamos de comportamentos aditivos. Essa variável latente, ela foi formada a partir da correlação entre o consumo de açúcares de adição, o tabagismo e o consumo de álcool por esses adolescentes. E o nosso quadro sindêmico, que foi o nosso desfecho, foi formado pela fenótipo da resistência à insulina, como eu já comentei, foi a variável latente, a obesidade e a nossa carga de doença bucal crônica. E como principal resultado desse quadro sindêmico,
nós confirmamos a nossa hipótese, primeiro que existe um quadro sindêmico na cavidade bucal, formado pelo agrupamento da cárie da doença periodontal, e segundo, o agrupamento da obesidade, do fenótipo da resistência à insulina e da carga de doença bucal crônica. Então, existe esse quadro sindêmico em jovens, agrupando essas condições, e esses achados, eles nos levam a refletir sobre a forma que nós estamos enfrentando as doenças, principalmente as doenças bucais. Nós estamos trabalhando com modelos de intervenção, especialmente voltados para a cavidade bucal, para o controle do biofilme, mas nós também precisamos recomendar abordagens mais efetivas em saúde, que tenham impacto não só na carga de doença bucal, mas também na redução das taxas de obesidade e diabetes, e assim outras doenças não transmissíveis no futuro. E confirmando esse quadro sindêmico, nós também mostramos que a pior situação socioeconômica, ela foi risco para as doenças bucais. Ou seja, aspectos relacionados com acesso à educação, com acesso aos serviços de saúde, às boas práticas de higiene e até mesmo a alimentação saudável, ainda são uma realidade muito difícil, muito distante. Ou seja, o determinante social da saúde, ele é um fenômeno universal, onde as disparidades socioeconômicas, elas vão determinar os piores indicadores de saúde bucal. E as doenças bucais, como nós já vimos, elas afetam principalmente aquelas populações mais vulneráveis, mostrando que as pessoas, elas vivenciam desigualdades em saúde, de acordo com a posição que elas ocupam na escala social. E quanto aos fatores de risco comportamentais, que ocupam essa posição intermediária no nosso modelo, nós mostramos que, sim, as exposições de risco, os comportamentos de risco, eles estão aumentando a carga de doenças bucais. E esses achados, eles também parecem estar refletindo as desigualdades sociais, as diferenças nas exposições aos alimentos ultraprocessados, com alto teor de açúcar, ao fumo e às bebidas alcoólicas. E esses achados nos fazem refletir sobre como nós estamos enfrentando, quais são as estratégias que nós estamos lançando mão para controlar esses determinantes econômicos e sociais e principalmente comerciais. Assim, nós mostramos, com esse último estudo, um agrupamento de doenças crônicas em jovens, a co-ocorrência de obesidade, precursores do diabetes, cárie e periodontite, nos alertando para uma estratégia, para a necessidade de uma estratégia para enfrentar essas condições em conjunto. Isso deve ser enxergado com base nas suas causalidades, tanto da vulnerabilidade social quanto as exposições de risco comportamentais. E assim, as nossas intervenções, para que elas sejam mais efetivas, elas precisam ser direcionadas para a redução das desigualdades sociais, com políticas de distribuição de renda, taxação e rotulação de bebidas alcoólicas e produtos ricos em açúcar de adição, semelhante ao que já foi feito no Brasil com relação ao tabagismo. E, além disso, é importante deixar claro que as doenças bucais, elas permanecem como um desafio em saúde pública. E, por isso, nós precisamos ampliar as nossas abordagens para além dos fatores biológicos e incluir os fatores de risco comportamentais e a vulnerabilidade social. Assim, nós vamos estar reduzindo não só a cárie e a doença periodontal, mas outras doenças crônicas de maior mortalidade, como o diabetes. Esse trabalho ele também já foi publicado ano passado, e como nós precisamos ir além dos artigos científicos, os nossos dados, os nossos resultados, eles precisam chegar até a sociedade e que as nossas pesquisas, os conhecimentos gerados pelas nossas pesquisas, eles precisam ser levados aos cirurgiões dentistas, aos enfermeiros, aos profissionais de saúde que estão lá na atenção primária. E pensando nisso, nós elaboramos 3 recursos educacionais. O primeiro deles foi um livro digital, um recurso instrucional que está alocado no curso da Universidade Aberta do SUS, do UnaSUS, que é intitulado Abordagem Preventiva das Causas Comuns entre Doenças Crônicas Não Transmissíveis Bucais e Sistêmicas, o papel protagonista do cirurgião dentista.
Esse curso, esse livro, esse material, é um material complementar do curso Assistência Odontológica para Pacientes com Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária, que, como eu disse, é oferecido pelo NASUS e financiado pelo Ministério da Saúde. Além disso, nós também elaboramos um livro digital, um e-book que está disponível gratuitamente na plataforma Ares, que está o QR Code para acessar. Esse livro, ele tem como título Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Fatores de Risco e a Rede de Atenção à Saúde Bucal. Ele foi publicado pela EdUF, uma editora da Universidade Federal do Maranhão, em parceria com a UnaSUS. E, fechando, abrangendo todo esse conhecimento que nós geramos a partir desses artigos científicos, nós elaboramos um outro livro, que foi um outro livro em formato digital, intitulado Cárie, Periodontite e Outras Doenças Não Transmissíveis, uma abordagem transdisciplinar para o cirurgião dentista. Esse livro ele também foi publicado pela EdUFMA, em parceria com a UnaSUS, também está disponível gratuitamente pela plataforma Ares, e nesse livro nós contamos com a parceria da professora Ana Estela Haddad, da Ana Paula, da USP. Então, é um livro que eu convido vocês a ler, traz todos os resultados, não só do meu doutorado, mas de outros estudos gerados pelo nosso grupo de pesquisa. E como considerações já finais, os nossos resultados, né, os resultados desses estudos, desses trabalhos, eles nos mostram que as doenças bucais, a cárie e a doença periodontal, têm os seus indicadores já agrupados em jovens, formando o fenômeno que nós vimos chamado carga de doenças bucais crônicas, que foi explicada pelos determinantes sociais e principalmente pelo excessivo consumo de açúcar de adição. Nós mostramos ainda que o consumo de açúcar de adição em jovens, ele é alarmante, precisa urgentemente de medidas para controle e redução desse consumo de açúcar de adição por essa população. E, além disso, nós mostramos um quadro sindêmico em jovens, com agrupamento da obesidade, da resistência insulínica e das doenças bucais, que também foi explicado pelos determinantes sociais e pelos comportamentos de risco. Portanto, os nossos achados, os nossos resultados, eles apoiam uma abordagem transdisciplinar em saúde, a partir da redução da vulnerabilidade social e das exposições de risco. Os nossos estudos, eles estão alinhados com o plano de ação estratégica para o enfrentamento das doenças e agravos não transmissíveis do Ministério da Saúde, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, podendo contribuir com a meta para a redução de até 1/3 da mortalidade por doenças não transmissíveis até o ano de 2030, e da mesma forma que nós estamos em consonância com a linha DORAD, onde exposições exposições adversas no início da vida pode impactar negativamente a longo prazo na vida do indivíduo. E esses foram os 6 produtos do meu doutorado, que vim conversar hoje com vocês, e o mérito científico do nosso estudo, ele foi reconhecido, nós recebemos o Prêmio CAPES 10 2023 na área da odontologia, que representa muito mais do que eu possa falar aqui para vocês. Então, como eu disse no início, foi o primeiro Prêmio CAPES 10 da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, e é uma alegria sem tamanho poder receber esse título, e eu não recebi sozinha, eu não cheguei aqui sozinha. Esse trabalho, ele é fruto da linha de pesquisa da professora Cecília Ribeiro, que é a minha orientadora, a grande inspiração, meu grande exemplo. E a professora Cecília tem guiado e tem construído uma linha de pesquisa muito forte, muito frutífera, e eu tenho muito orgulho de compor esse grupo de pesquisa, que eu trouxe aqui algumas fotos para vocês. Eu encerro a minha apresentação, agradeço imensamente o convite para estar aqui com vocês e me coloco à disposição para as discussões. Lorena, nós estamos fascinados com a sua apresentação. Muito obrigada. Eu estou aqui, olha, muito obrigada mesmo. Fantástica, fantástica. Se você der uma olhadinha no chat, você vai ver que o pessoal está bem empolgado com as duas apresentações, né? Nossa Senhora, agora
total compreensível, a gente consegue entender por que que você foi premiada, vocês foram premiados com o Prêmio CAPES, são trabalhos belíssimos. Eu vou abrir para perguntas, eu gostaria de saber se tem algum estudante que gostaria de fazer perguntas para as 2 palestrantes, por favor. Se vocês não quiserem abrir a câmera, se tiver com problema, pode mandar no chat que a gente transfere para elas, tá? Aí, enquanto eles pensam, Lorena, esse trabalho, você fala de adolescentes, né? Esse trabalho, vocês mapearam os adolescentes do seu estado ou os adolescentes de forma geral, assim, do Brasil? Não, eu usei dados da coorte RPS, que é um consórcio de coortes que aconteceu aqui em São Luís e Ribeirão Preto, e usei dados somente daqui de São Luís, mas por ser uma amostra muito grande, foram 2.515 adolescentes, é uma amostra representativa. Então, é um Sim. estudo de base populacional e é uma amostra representativa, a gente consegue ter validade externa dos dados. Uhum. Não, Mas mas é só daqui. eu estava pensando no sentido de, a nível Brasil, se a gente consegue determinar quais regiões são mais vulneráveis, estados, né, falando, e quais Ah, são menos. Então, se vocês seria têm projeto, maravilhoso. Não, exatamente, planos futuros para isso. Então, não, ai, que sim. pena, que pena. Mas quem sabe vocês possam inspirar outros grupos de trabalho, né? Aí, Carol, você quer fazer uma pergunta? Pode seguir. Oi, gente. Boa noite. Primeiramente, parabéns para as 2 apresentações, foram maravilhosas. Deixa eu abrir a câmera. Nossa. Boa noite, parabéns pelas 2 apresentações. A minha pergunta é para a Joyce, que eu queria saber se você comentou da questão das crianças, né? Que as crianças elas podem ter um certo atraso, né? E aí eu queria saber se esse atraso ele pode ser pode possivelmente ser por conta de uma hipóxia proveniente da hipervascularização que você falou que tem, porque os novos vasos não são funcionais, né? Isso, então, nas crianças a gente não tem como saber, né? Então, assim, a gente não consegue fazer esse tipo de análise. Mas esse modelo que a gente utiliza de pré-clínico, né? Tentando fazer a modelagem do transtorno do espectro alcoólico fetal em animais, né? E exatamente nesse modelo que a gente consegue avaliar essa vascularização, a gente também não mediu, né, se há uma hipóxia. A gente fez algumas análises de biologia molecular e realmente vê uma tendência de um aumento da expressão, como, por exemplo, de HIF-1-alfa, né, que é um fator de transcrição ativado, né, no contexto de hipóxia, e nesse contexto exatamente é que a gente observa em diversos tecidos, por exemplo, a indução de angiogênese. Então, isso é uma hipótese, né, mas a gente não mediu. E quando a gente, por exemplo, faz, não deu para mostrar, né? Quando a gente olha, por exemplo, mais tarde, se a gente, na verdade, não olhar ao nascimento, quer dizer, ao nascimento, esses animais eles têm uma hipervascularização, né? E aí, mais tarde, esses animais, em torno ali do 22º dia, que é exatamente o momento ali de desmame, né? E que a gente tem outros eventos acontecendo, a gente tem um efeito contrário, quer dizer, esses animais eles perdem boa parte dessa árvore vascular que foi construída de uma forma anômala, né? Então, é muito possível que a hipóxia seja um dos mecanismos, né, disparados nesse contexto, e de qualquer forma isso leva a um pruning, né, uma redução dessa árvore vascular lá na frente, né? Então, isso é uma coisa que a gente quer fazer essa análise de hipóxia, mas no momento ainda não foi possível. É uma ideia, né, que realmente a gente tem, uma hipótese que a gente tem de fato. Entendi, muito obrigada, viu? E parabéns novamente para as 2. Obrigada. A Luizita baixou a mão, então eu não sei se ela ainda tem a pergunta, se ela quer fazer pelo chat, ou se foi um erro. Então, eu vou passar para a Sheila, aí se ela tiver alguma pergunta, depois ela se manifesta. Sheila, você, por favor. Boa noite. Eu acho que o Raul estava na minha frente. Eu acho que o professor Raul está na frente, Ari. Me desculpa, então, professor Raul, me perdoa.
Eu queria parabenizar vocês todas, não é? Por esse momento tão bonito, não é? O momento do Dorad que volta, né? Com essas apresentações de tão bom nível, não é? Eu queria primeiro falar para Joyce. Joyce, eu sou um manhãs também, viu? Eu ouvi você falar no meu primo aí, Alex. Fico feliz ele está envolvido nesse trabalho tão bonito. Aliás, eu tenho uma grande admiração pelo Egberto Moura, né, o pessoal aí do Rio de Janeiro, né, que envolve várias universidades, né, dentre elas a UERJ, a URFJ, certo? Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho e eu queria dizer a você que eu fiquei um pouco inibido porque eu estava tomando um vinhozinho aqui agora, viu? Aqui, eu estava tomando um vinhozinho, aí fiquei um pouco inibido com a sua apresentação, mas né, o vinho tem resveratrol, que pode ser que diminua os efeitos do etanol, viu? Vários flavonoides. Mas Antioxidantes. Isso é conversa de bêbado, viu, Joyce? De bebum. Não, mas, sem brincadeiras, eu achei muito bonito o seu trabalho e quero parabenizar você e toda a equipe aí do Rio de Janeiro. Agora, eu também queria falar com Lorena. Lorena, você é uma linda, Lorena. Que coisa mais linda do mundo, sabe? E, sobretudo, do meu querido Maranhão. Oh, meu Deus, que coisa linda você apresentando, você falando. Eu queria só deixar duas coisas para todos vocês. Primeiro, é o seguinte, quando a gente fala em Dorad, quando a gente fala em plasticidade fenotípica, não só pensa em coisa ruim, não, viu? Porque a gente sempre pensa, não, os efeitos que tem no período perinatal ou nos períodos vulneráveis às janelas e tal, e vai trazer problemas no futuro, mas nem sempre é assim, às vezes é o contrário. E o Dorad envolve também uma questão muito importante que eu estou particularmente, vamos dizer assim, interessado, que é a questão da evolução, sabe, do darwinismo. Então, muita coisa que hoje, por exemplo, a gente condenava Lamarck, e hoje em dia a gente está falando vamos dizer assim, eu não sei como falar esse nome. Transgeracional. Exato. Transgeracionalidade. Pronto. O que significa que algumas coisas que podem ser epigenéticas, elas podem passar para frente. E eu acho muito que durante todo esse período da humanidade, né, e vocês podem ver, tem alguns capítulos que falam isso em alguns livros e tal, vocês podem, depois eu posso mandar e tal, mas não pensem só em coisas deletérias, né? E às vezes nem deletérias, porque quando você tem um efeito, uma causa, por conta de um efeito, ele pode ser uma preservação da espécie. Então, sempre pensar com cuidado para não falar que, sabe, o Dorad, né, esse pensamento que antigamente não tinha esse nome, né? Quando eu comecei não tinha esse nome não, viu? Eu comecei já faz um bocado de tempo nesse negócio. O Paulo Matias e o Egberto Moura, né, aqui no Brasil, né, fora já tinha alguma coisa, mas Josué de Castro já pensava em termos de Dorad, só que ele não sabia que era Dorad. Enfim, mas não pensar, não deixar o pensamento fechado numa coisa só, sabe? Nem sempre é assim. Às vezes, as alterações epigenéticas que ocorrem no início da vida, elas não são deletérias, elas são até favoráveis à preservação da espécie. Tá? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, Lorena, que lindo, você falou num termo que eu raramente ouço, mas não sei se você sabe, viu? Bom, que é transdisciplinaridade.
transdisciplinaridade é uma coisa muito bonita. Aí eu vou fazer uma pergunta sacana para você, viu? Mas se você não responder, também não fique triste, não. O que você acha que é transdisciplinaridade no seu trabalho? Por que você chama de transdisciplinaridade? Professor, fico muito feliz com a sua abordagem, com as suas palavras, mas o nosso grande desafio, acredito, é incluir a odontologia nas abordagens em saúde. É que a gente deixe de olhar apenas por doenças individualizadas e que a gente consiga ter uma perspectiva de integralidade em saúde. É que a gente consiga enxergar as doenças a partir de causas, de fatores de risco comuns e não como ações isoladas, doenças isoladas. Então, essa perspectiva de transdisciplinaridade em saúde é de incluir a nutrição, de incluir a odontologia, a medicina e outras áreas da saúde. Então, enxergar com integralidade em saúde. Quase Nesse lá. sentido que eu falei. Quase lá, Lorena. Veja só, quando a gente fala em transdisciplinaridade, que é um conceito de Piaget, sabe? A gente fala o seguinte, é mais do que interdisciplinaridade, é mais do que multidisciplinaridade, é o seguinte, é que quando a gente junta tudo, como você está falando aí, a gente descobre uma outra coisa diferente, sabe? Uma outra coisa diferente de odontologia, diferente de nutrição, diferente de farmácia, é algo que vem acima, trans, certo? Então, eu acho que você colocar isso aí... E veja bem, eu nunca pensei assim, e eu acho que a maioria dos pesquisadores concordam comigo, que odontologia é uma coisa longe do Doherty, longe da saúde. Não, tem muitos, por exemplo, das doenças, da origem de doenças, está na boca. Está entendendo? Então, bom, é fato que, por exemplo, regiões como a nossa, regiões Nordeste, onde o problema é acirrado, a gente pense assim. E outras regiões em que a coisa não acontece tanto, certo? Se pensa diferente e até se espante com que a gente, com isso que você traz, certo? E eu acho que você tem todo o mérito, né? Acho que talvez tenha a ver com o Antônio Marcos, isso aí, viu? Aí do Maranhão. Professor Antônio Augusto? Antônio Marcos é o nosso presidente, viu? É o nosso atual presidente. Então, ele é do Maranhão também, viu? É presidente do Doherty, viu? Veja. Pensei que era o professor Antônio Augusto. É enxerido, viu? É enxerido. É enxerido, viu? O bicho é enxerido. Veja, ele é o nosso presidente. Então, veja só, o que você coloca tem tudo a ver, sabe? Tudo a ver. Eu acho todas as duas apresentações foram lindas. É fato que você, no Rio de Janeiro e em São Paulo, você tem muito mais recursos para aprofundar a coisa, né? Mas no Nordeste a gente tem muito chão, muito exemplo para a gente tirar da nossa população. Então, eu acho que essas duas hoje foi bem escolhido, sabe? Não sei quem escolheu, mas escolheu bem, sabe? As duas que se complementam, viu? Eu fico muito feliz com isso tudo e eu vejo que o Doherty o Doherty é uma coisa muito maior do que o que a gente pensa, viu, minha gente? Ele não só está na área da saúde, não. Ele está em várias áreas do conhecimento, tá? Então, eu fico muito feliz e eu vou parar por aqui, porque eu adoro falar, viu? Se me deixar, eu falo o tempo todo. Obrigada, então, professor. Um abraço a você, a Ariana, certo? A Lorena, a Joyce e a todo mundo que está aqui. Eu fico muito feliz de participar. Pode me chamar que eu venho, viu? É sempre um prazer lhe ouvir. Muito obrigada, viu? Eu não sou daquele cara que participa do negócio e na hora das apresentações não vem para aqui, não. Eu venho, viu? E se me chamar, eu venho, eu sou enxerido também.
Tudo bem. Aí eu vou passar para a próxima, senão a gente não consegue atender todo mundo. Sheila, você desistiu da sua pergunta ou você ainda tem Não, ela? minha mãozinha só baixou. Ok, então vai Obrigada, lá. Ariana. Queria parabenizar vocês da organização, assim, um evento incrível. A Joyce me contou que ia rolar e eu não conhecia a sociedade, não conhecia, estou assim, fascinada. Eu trabalho com câncer, eu trabalho no INCA, então dor de algo que me persegue há muito tempo, porque minha principal linha é epigenética. Mas a gente tem tentado fazer alguma coisa no contexto de câncer, mas os trabalhos, né, apresentados hoje, eu acho que dão a dica aí para a gente dos caminhos a seguir. Então, parabéns pela organização, parabéns às duas palestrantes, foram duas apresentações incríveis, trabalhos brilhantes, e fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Eu vou fazer uma pergunta para a Joyce, se depois der tempo, Ariana, eu passo uma para a Lorena também, pode ser? Joyce, eu achei, claro, né, já que eu trabalho com epigenética, eu sempre puxo a sardinha para esse lado. Eu achei muito interessante os dados que você apresentou sobre a desregulação das DNA metiltransferases, e me chama a atenção que é um perfil que a gente observa muito quando falta substrato, né, que você diminui a atividade e aumenta a expressão. Vocês chegaram a medir a produção de S-adenosilmetionina, porque a gente sabe que o álcool inibe, né, o metabolismo de um carbono, e isso pode explicar um pouco desses efeitos que você está vendo. E aí a minha pergunta, seguindo essa, é se nas coortes que vocês estão fazendo agora, com mulheres grávidas e as crianças, se essa é uma das perguntas que vocês estão fazendo sobre a suplementação de folato. Porque já que o álcool, e eu concordo com você, né, parece ter sido um uso não intencional, provavelmente elas descobriram essa gravidez um pouco depois e talvez não tenham feito a suplementação de folato desde o início. E talvez por isso os efeitos possam ser até mais drásticos do que você vê no seu modelo animal. E aí são essas duas questões que eu queria. Eu falei que era uma pergunta, mas acabam sendo duas. Obrigada. Oi, Sheila. Obrigada pela fala, pela pergunta. Então, hipótese, né? A gente não mediu, mas tem um outro projeto acontecendo no laboratório de uma outra aluna que está fazendo uma análise parecida com essa que foi feita em células endoteliais. Ela está fazendo em astrócitos, está vendo exatamente a resposta do astrócito com relação aos níveis de metilação de DNA, aos níveis das DNMTs, e exatamente essa era a nossa hipótese, né? O que ela está fazendo é que ela está... a gente acabou não medindo os níveis de SAM, mas a gente está adicionando a SAM às culturas, né? Em presença do etanol, né? Para ver se a gente tem um resgate, ou seja lá o que for. E no astrócito a resposta parece ser um pouco diferente, né? Quer dizer, a gente não está vendo no astrócito uma hipometilação, aparentemente. Parece que tem uma hipermetilação, e os dados com a SAM ainda não estão muito, muito claros, né? Mas isso a gente está fazendo. E isso surgiu também como uma hipótese que essa parte da epigenética, que é a continuidade da tese da Michele, esse trabalho ainda está em preparação, então a gente ainda não terminou de fazer todas as análises, e a gente espera que essa pergunta ela surja em algum momento, seja na submissão do trabalho, enfim, ou a gente acabe fazendo esse tipo de análise. Mas está dentro do nosso radar também essa questão. E, de fato, a gente não tem esse dado nos prontuários das mães, né? Essa foi uma questão também que a gente tenta ter o máximo de informações, né, quais são os medicamentos. Quer dizer, o Pedro Ernesto, a unidade perinatal, é uma unidade de alto risco. Então, a gente acabou que no meio do caminho a gente teve que excluir um monte de casos, né, porque não estavam ali dentro dos nossos critérios. Então, e essa informação especificamente com relação aos suplementos que essas mães tomam, a gente não conseguiu acessar. Na verdade, essa informação ela não é perguntada, né? E a gente não teve esse acesso assim irrestrito, né, ao pré-natal. A gente teve acesso só exatamente ao que foi alvo das nossas perguntas com relação ao consumo de álcool, doenças pré-existentes, né, medicamentos que de fato alteravam questões que eram do nosso interesse olhar, como doenças cardiovasculares, né, que aí para a gente de fato
alteraria o resultado. Então, a gente, infelizmente, não conseguiu, mas é possível que algum tipo de análise a gente ainda consiga fazer nessas amostras que a gente ainda tem no laboratório. Então, é algo que está no radar também, né? Mas não conseguimos ter essa resposta. Obrigada. Dá tempo, Lorena, de fazer uma pergunta rapidinho para Lorena? Pode fazer. Obrigada. Lorena, achei teu trabalho muito legal. Acho que a gente precisa falar muito dos determinantes sociais de saúde. É algo, como você falou, assim, são muitas as doenças crônicas não transmissíveis que estão associadas e a gente precisa começar a se aprofundar nisso. E aí, nesse sentido, como eu trabalho com câncer, também vou fazer uma pergunta mais voltada para isso. A gente, lá no INCA, tem um trabalho até educativo que a gente tenta trazer a odontologia para o cuidado do paciente com câncer, desde o diagnóstico, né? Porque vocês são a linha de frente, vocês que estão ali vendo o paciente quando o diagnóstico precoce é possível, até mesmo depois com o tratamento em si, né? Que a gente sabe que pode ser ainda mais efetivo se tiver essa equipe multidisciplinar olhando por diferentes ângulos. E aí a pergunta para você é o seguinte: vocês chegaram a fazer ou têm a perspectiva de fazer alguma análise em relação a câncer de cavidade oral? Porque a má higiene bucal, ela é um fator de risco muito importante, né? E aí, assim, os trabalhos, eles lidam com variáveis como perda de dente, até mesmo periodontite, como sinais, né, de que há uma má higiene bucal ao longo da vida. Se vocês têm alguma perspectiva nesse sentido, e se não tiverem, apesar de ser uma doença menos frequente, né, do que, por exemplo, a diabetes, fica assim uma sugestão, já que vocês estão acompanhando esses pacientes, que vocês têm essa oportunidade, e isso eu acho que traria uma riqueza de informação muito grande, porque, como eu disse, a gente conhece variáveis muito específicas, como essas que eu falei, né? E o conceito de má higiene bucal que a gente lida quando a gente fala de câncer é um conceito ainda muito pouco bem definido. Então, já que vocês estão fazendo um trabalho tão intensificado, uma avaliação tão cuidadosa, seria, eu acho, um caminho interessante. Sim, professora. Primeiro, obrigada pela sua fala, por reconhecer, né, o nosso trabalho. E não, infelizmente, nós não temos dados, não coletamos dados de lesões com características de malignidade ou algo assim, mas também nossas cortes ainda estão iniciando. Então, acredito que o que a gente tem atualmente, que são dados de saúde bucal, bem coletados, tanto refletindo a higiene bucal, como você bem colocou, nós temos índice de placa, nós temos sangramento gengival, nós temos profundidade de sondagem, que é a doença periodontal, além de, claro, a cárie e até outras alterações de desenvolvimento dentário. Só que acredito que durante o decorrer, durante o acompanhamento desses pacientes, desses adolescentes que começaram bem antes, nós temos 2 cortes, né, que em andamento, acredito que nos próximos segmentos seria uma variável muito, muito interessante que a gente inclua nas nossas avaliações, nos nossos questionários, nos nossos exames odontológicos. Eu acho que seria muito legal, porque nós temos dados, inclusive, do pré-natal, do período pré-natal, do período da infância, então a gente consegue ver essas exposições no início da vida, não só com relação à saúde bucal, mas outras exposições de risco, como tabagismo, consumo de álcool, a dieta, e acredito que avaliando isso já em idades mais avançadas, a gente consiga ter dados e resultados muito relevantes. Acho que seria algo bem legal. Parabéns, gente, parabéns mesmo. Muito interessante a discussão. Sheila, seja bem-vinda à associação, esperamos vê-la mais vezes, quem sabe como palestrante. Muito obrigada, viu? Eu vou abrir para a professora Graziella, por favor. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu quero parabenizar o Dohad Jovem por esse trabalho. Foram
momentos muito importantes aqui, 2 apresentações lindas, mostrando a importância, né, desse conceito que a gente vem difundindo, mesmo quando a gente não sabe que está empregando o conceito do ORAD, né? Então, isso mostra a importância do que a gente tem tentado divulgar. Então, eu quero agradecer ao Doha de Jovem por isso. Quero agradecer muito Lorena e Joyce, em nome da associação, por terem aceito, viu, o desafio, né, de vir às 19 horas de um pós-feriado para apresentar um webinário para a gente. Então, a gente também entende que isso foi uma gentileza de vocês, de generosidade de vocês, tá? E eu vou fazer uma pergunta bem rapidinho, prometo. Eu fiquei pensando no trabalho de vocês e pensando até nas conexões entre os trabalhos, assim, né? Sabendo que, por exemplo, a gente já entende que doenças periodontais levam a doenças vasculares e que doenças vasculares favorecem o desenvolvimento de doenças metabólicas, como o diabetes também, né? Também é um fator de risco. Então, eu fiquei pensando numa forma de fazer uma pergunta única para vocês duas, mas eu acho que eu não cheguei nesse ponto de intelectualidade ainda. Mas eu vou perguntar para as duas a mesma coisa. Assim. Então, a gente sabe que quando a gente tem disfunções cardiovasculares e vasculares, essas micropartículas, a célula endotelial ativada, né, ela produz algumas micropartículas, e essas micropartículas são ricas em componentes da célula, né, que podem ser tanto substâncias que controlam o tônus, que controlam a migração. Então, ali tem um agregado de proteínas endoteliais que são liberadas na disfunção, né? Então, eu queria saber se a Joyce, mais especificamente, olhou para as micropartículas, né, para as micropartículas endoteliais, ou pensou sobre isso, e a Lorena, se ela sabe uma relação dessas proteínas liberadas pela célula endotelial com a doença periodontal. Vocês já pensaram em algo sobre? Não. Não olhei. Realmente tem bastante coisa, né, na literatura sobre exossomos, né, sobre, enfim. E, de fato, né, essa inclusive, é uma discussão que a gente também tenta fazer no laboratório, né, porque a gente fala muito das proteínas secretadas, né, mas a gente esquece que, na verdade, existe um arsenal ali de coisas que são secretadas ou são exocitadas, ou seja lá o que for, das células por diferentes mecanismos, né? Então, e de fato tem não tem na literatura com relação a álcool e barreira, né? Essa questão, mas tem em outros contextos, sim, né? No sistema nervoso isso é bem falado, especialmente em doenças neurodegenerativas. Então, assim, é aquela coisa, né? Se a gente pudesse, a gente analisaria tudo, faria tudo, né? Mas, infelizmente, não olhamos. É muito possível, inclusive, que nesse nosso modelo em que a gente faz essa análise do meio, né, condicionado das células endoteliais, a gente esteja olhando ali também para alguns desses componentes, né? Mas que não tenha um ensaio que não tenha essa resolução para a gente entender até que ponto é uma proteína que está isolada, secretada, ou ela está fazendo parte de um conteúdo, ou não soma, ou, na verdade, são outros fatores, né, que estão ali presentes. Enfim, então, não conseguimos fazer isso, mas é super interessante, tem gente buscando isso, né? Bom, e com relação à doença periodontal, eu especificamente também não estudei a fundo, mas nós temos dados também da mesma coorte, e da mesma perspectiva que nós formamos uma variável latente, um construto do fenótipo da resistência insulínica, o nosso grupo de pesquisa também já formou um construto de fenótipo de risco vascular,
que foi desse mesmo adolescente, que foi também uma variável latente, que foi deduzida da correlação entre velocidade de onda de pulso, pressão arterial sistólica e diastólica. E esse fenótipo de risco vascular, ele também foi associado ao fenótipo da resistência insulínica e à doença periodontal. Só que, como são estudos epidemiológicos, nós buscamos essa associação vinda de outros fatores de risco. Então, nesses modelos que nós analisamos, nós vimos as exposições de risco, e nesse caso, especialmente, foi o consumo de açúcar de adição, mas acho que a Joyce consegue responder bem melhor esses caminhos, essas explicações a nível celular. Perfeito, meninas, obrigada. Eu pensei nisso, Joyce, quando eu estava vendo o seu trabalho, principalmente quando você avaliou, falou sobre as células da glia, né? Porque as células da glia também são secretoras, e aí existe aquele meio ali, meio muito rico de secreção de proteínas, tanto vindo das células endoteliais, da barreira, quanto vindo da glia. Né? Muito legal, parabéns, trabalho lindo, vocês deixaram a nossa noite bem feliz hoje, viu, gente? Obrigadão. Eu também vou reforçar esse agradecimento, mas antes de reforçar o meu agradecimento, eu gostaria de convidar todos os presentes para abrirem as suas câmeras, para nós fazermos aquela clássica foto de um webinário de sucesso, uma ótima inauguração, né? Então, muito obrigada, meninas, por fazerem parte desse dia, dessa noite, na verdade, já, né? Muito obrigada pelas excelentes explanações, foram excelentes mesmo, eu acho que foi... nós iniciamos com o pé direito, foram excelentes escolhas. A Grazi sugeriu, né, que nós trouxéssemos o prêmio CAPES, e a gente foi lá um por um procurar, né, quem estava lá e qual trabalho seria interessante para trazer. Vocês foram sensacionais. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estarem aqui. Esperamos ver todos vocês numa próxima oportunidade. Se vocês tiverem sugestões para a gente, escreve para a gente no Instagram, no nosso e-mail, no e-mail da associação, estamos disponíveis, tá? Obrigada. Tenham todos uma excelente noite. Brina, obrigada.